Após derrota, filhos de Bolsonaro podem ter novos cargos na próxima eleição. Reportagem do Gabriel Dias com a derrota de Bolsonaro para Lula nas eleições presidenciais. Ontem, os filhos do presidente vão poder concorrer a novos cargos nas próximas eleições. Até então, eles eram proibidos pela Constituição de se candidatar a outros cargos além dos que já ocupavam. O artigo 14 da Constituição proíbe a candidatura de parentes até o segundo grau, consanguíneos ou por adoção do presidente, governador e de prefeitos. A vedação tem como objetivo evitar uma possível vantagem para os candidatos ligados a políticos que ocupam cargos majoritários. No clã Bolsonaro, os únicos que poderiam ter disputado as eleições enquanto o pai estivesse na presidência seriam os filhos Eduardo, Carlos e Flávio. Pela lei, eles poderiam tentar se reeleger nos cargos que já ocupavam. O mandato de Flávio como senador vai até 2026. No caso de Jair Renan, o filho mais novo, que nunca disputou uma eleição, a candidatura seria proibida. A mesma condição valeria para os irmãos do presidente, sua esposa, Michele. A regra também se estende para irmãos e filhos da primeira-dama. Caso Bolsonaro fosse reeleito, a regra imposta a seus filhos duraria até a eleição de 2026, ou seja, só em 2028 eles poderiam disputar outros cargos, mas como saiu derrotado, agora os parentes dele estão liberados para se candidatar a qualquer cargo já nas próximas eleições, Sakamoto. Será que vai haver mudança aí, pelo menos uma tentativa de novos cargos? Acho que travou, né? Travou sim. Vamos ver se a gente consegue restabelecer o sinal com o Leonardo Sakamoto para ele comentar essa notícia aqui para a gente, além das outras que temos para essa segunda-feira, não é? Porque a Constituição veda que o parente do presidente da República, de governadores ou prefeitos, pessoas que também têm algum tipo de ligação, não é? No caso, a esposa e etc., o caso da primeira-dama Michele Bolsonaro, eles não podiam se candidatar. O filho mais novo do presidente Jair Renan, que também não ocupa um cargo público, não podia se candidatar enquanto o Bolsonaro estava no cargo. E os outros filhos que já ocupam, Carlos, Eduardo e Flávio, não podiam trocar de cargos. O Carlos é vereador no Rio de Janeiro, o Eduardo Bolsonaro é deputado federal por São Paulo e o Flávio Bolsonaro é senador também pelo Rio de Janeiro. Os três só podiam se manter nos mesmos cargos segundo a legislação. E agora, é claro, com o Bolsonaro sem ocupar um cargo público, eles podem aí disputar outros cargos, Sakamoto. Será que pode haver uma troca, uma tentativa de troca aí de cargos dos filhos, ou talvez mais membros da família Bolsonaro, mais integrantes da família entram para a política? A família Bolsonaro é um único grande animal político, né, com várias cabeças. Então é natural que, com uma delas saindo, o animal político continue vivo, né? E o bolsonarismo, que é mais forte do que o próprio Bolsonaro e continuará vivo, mesmo depois que Bolsonaro deixar de ser presidente, ele mostra que ele aduba esse terreno para os herdeiros de Bolsonaro ocuparem espaços, né? O Flávio Bolsonaro, senador, tem espaço, não me admiraria que ele se tornasse, por exemplo, governador do Rio de Janeiro, né? Temos um aliado da família Bolsonaro sendo reeleito, Cláudio Castro, mas Flávio poderia se candidatar, né, ao governo do Rio de Janeiro. E isso, é claro, se nos próximos anos não avançar as investigações sobre as rachadinhas, né, que ele fazia na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e também que prática essa adotada pelo próprio pai e entre outras pessoas da família. Agora, o próprio vereador Carlos Bolsonaro é interessante porque ele queria ter ido, né, trabalhar na administração do pai, cuidar do gabinete do ódio presencialmente dentro do Palácio Planalto, ficado com a área da comunicação, que está ser ministro dessa área, cuidar da SECOM. Acabou não sendo porque seria nepotismo essa indicação, e ele também não poderia, e ele não dedicou, ele se dedicou à campanha do pai em 2018, acabou não se dedicando, não conseguindo, tentando um cargo federal, mas ele teria sido eleito também deputado federal, e nessa agora ele não poderia. Então, sim, a gente pode ver nos próximos anos movimentação de tabuleiro, inclusive para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Eu não duvido, inclusive, que, por exemplo, Flávio Bolsonaro ou Carlos Bolsonaro possa tentar, Jair Renan tente para ser vereador, um outro cargo. Isso aí vai ter movimentações de tabuleiro, sim. A família Bolsonaro vai ter uma longa
vai ter um longo histórico ainda. Eles não estão, com a saída do Jair, não estão só não aposentando o bolsonarismo. O bolsonarismo continua e a família Bolsonaro também. Tem um ponto interessante, e não é que isso acontece só com a família Bolsonaro. Tivemos isso em 2012 na relação entre o Tarso Genro e a Luciana Genro. O Tarso Genro é um nome forte do PT, era governador na época. A Luciana Genro, filha dele, né, uma das fortes lideranças do PSOL. E a Luciana não pôde competir, né, a candidatura dela foi impugnada exatamente por ser filha do governador na época. Sakamoto, vou aproveitar